Eu ponho aqui depois no YouTube, tá bom? Então, se eu estou abrindo aqui os arquivos, tá? Que são os que eu passei para vocês, que é o modelo do relatório e o critério relatório do Teams. Essas explicações, elas estão mais detalhadas também no próprio YouTube, tá? Porque eu gravei essas aulas e aí tá mais detalhado, tá bom? Mas por aqui dá para a gente ter uma boa noção, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui os arquivos. Vou usar para compartilhamento esse de tela, porque aí eu posso navegar entre um arquivo e outro, tá bom? Bom, o que vocês vão fazer é uma pesquisa daqueles itens que o professor Kleuber pediu. Para poder fazer essa pesquisa, vocês vão usar as normas da BNT e vão usar todas as referências como se fosse um projeto de pesquisa mesmo, um TCC, tá? Então, esse é um conteúdo que faz parte da disciplina mesmo de comunicação oral e escrita, e aí a diferença é que vai ser o conteúdo dele. Dependendo da situação, eu faço trabalho em grupo e tal. Então, o que é importante é seguir essa estrutura, tá? Então, a estrutura, para isso eu passei para vocês um template. Um template é o quê? Um trabalho pré-formatado. Então, ele já está com as margens corretas, que aqui é 3 centímetros e 2 centímetros, tá? Lateral também 3 e aqui 2. Vou ver aqui. Vou mostrar embaixo, final da página. Espera aqui, deu uma travadinha. 2 aqui, ó, embaixo. E o tamanho de fonte. Então, uma coisa importante que nós temos aí na BNT, tá? A BNT, ela já é pré-formatada, ela já é pensada. Eu fico jogando as carinhas para um lado para o outro. Vou voltar para o lado de cá, que eu não gostei desse jeito. Vai ficar um pouco melhor para mim. Ela vem umas pré-formatações, então a gente tem que fazer umas adequações, tá? A primeira delas é isso. Fontes que a gente usa, ou Arial, como está aqui, ou Times New Roman, tá? Tanto faz, só que eu não posso misturar as fontes, tá bom? Então, eu não posso colocar Arial em um pedaço, Times no outro. É fonte do começo até o fim. Outra coisa importante, tamanho, 12, tá? 12 é para tudo. É para título, é para o texto, é para o resumo. Únicas exceções vai ser às vezes que vai ser menor. Menor quando eu tenho uma citação direta, quando eu tenho uma nota de rodapé, em algumas situações, assim, quando eu tenho a fonte de uma imagem, esse tipo de coisa, aí ela é menor, tá? Mas nunca é maior. Então, num trabalho desses, não é previsto ter uma fonte maior, tá bom? Turminha, me interrompam quando vocês quiserem para tirar dúvidas, tá? Então, esse trabalho está pré-formatado, mas eu já deixei lá no YouTube vídeo de como faz a formatação. Mas se você usar esse modelo, então desse modelo, ele está lá no Teams. Você vai fazer uma cópia, guarda uma assim, relatório de pesquisa 2021, guarda essa para sempre. Faça uma cópia de um outro, e aí coloca trabalho do Kleuber, tá? Renomeia, e aí você mexe. Por quê? Deixa esse template guardado, que já está com as configurações de tamanho, letra, tudo, para você usar sempre como modelo. Porque aí você não tem que fazer todo o trabalho de formatação, de fonte, esse tipo de coisa, tá? Então, muito bem. Alguns elementos essenciais nesse trabalho que estão aqui, né? Diminuir só para vocês darem uma olhada. Capa, folha de rosto. Então, um pouquinho também para ver se é só em 2. Isso. A gente vai perceber que isso aqui tem um aspecto formal. Então, por exemplo, a capa, eu vou ter sempre essas informações. Deixa eu mexer aqui do lado. Subir um pouquinho. O nome da instituição, vejam que eu deixei pré-formatado, então preencham o nome daqui da nossa escola, nome do aluno, né? O nome do trabalho e nome da cidade e a data, tá? Data, ela é só o ano ou semestre ano, tá? Isso porque a gente trata de um curso semestral. A folha de rosto, algumas informações se repetem, tá? Então, por exemplo, se repete o nome aqui do trabalho, aliás, o nome do aluno,
Eu pensei que eu tinha perdido. O nome do aluno, o nome do trabalho novamente, só que aqui nós temos um quadrinho que ele tem algumas informações do que é o trabalho, tá? Pesquisa apresentada, como dos requisitos, da disciplina tal, do curso, você pode até tirar essa aprendizagem depois, do curso tal, né? Da escola tal, orientada pelo professor fulano de tal, cidade data. Aí talvez você se pergunte, mas para que isso? Para que 2 páginas que tem praticamente informação? E a resposta é um padrão da BNT, tá? Então, no caso que vocês estão fazendo é uma pesquisa, então tá certo. Esses nomes às vezes mudam. Isso aqui poderia ser relatório, poderia ser dissertação, isso aqui poderia ser um monte de coisa, dependendo do que você está realmente apresentando para o seu professor, tá? Ai, meu Deus, começa a aparecer notificação aqui do WhatsApp. Isso me irrita tanto. Bom, e alguns elementos que aqui está como opcional, mas que para mim, neste momento, vai ser obrigatório, tá? Então, isso por quê, né? Porque eu estou avaliando vocês quanto à forma. O que eu estou explicando para vocês está sendo a forma, né? Então, isso acaba sendo importante. Tá abrindo aqui, meu Deus. Tem algo abrindo aqui, eu não tenho ideia. Eu não pedi isso. Pronto, fechou. Nem sei se para vocês aparece. Para mim pareceu, foi irritante. Bom, então vamos lá. O primeiro deles vai ser o agradecimento. Dedicatória. Dedicatória é quando a gente oferece para alguém um determinado trabalho. Então, alguém que é importante para você, alguém que foi relevante nos seus ensinamentos, para você estar na escola, é uma dedicatória. É um elemento não obrigatório na maioria dos trabalhos. Como eu disse, vai ser nesse, porque eu estou explicando essa matéria, eu quero que vocês aprendam a fazer. Quando vocês escreverem, não usem essa palavra opcional, apaguem ela, tá? Ok? Vão direto. Dedico esse trabalho a, e aí você coloca quem. Aqui tem uma expressão em memória, que significa que a pessoa é falecida, alguém que já morreu, tá? Então, se a pessoa está viva, por favor, não colocam em memória. Que significa na memória mesmo, tá? Bom, eu sempre falo que os agradecimentos, aqui está escrito também como opcional, mas ele tem um valor de obrigatório. Por quê? Porque soa muito ingrato, muito arrogante a pessoa que não agradece a ninguém a respeito das suas questões escolares. Sempre vai ter o apoio de alguém, de um professor, de um familiar, de um amigo, e aí a gente dedica isso para poder fazer esses agradecimentos, tá? Então, aqui eu destaquei algumas informações que normalmente nós agradecemos. Um textinho básico para falando das dificuldades. Depois, costuma-se agradecer os professores, e se tiver alguém especial, você destaca. Se não tiver, não tem problema. Colega de empresa, caso eles te apoiem no seu trabalho, se não apoiar também não precisa agradecer. Às vezes tem gente que tem patrocínio de empresa por meio de bolsa, às vezes tem apoio da empresa para poder desenvolver um projeto. A empresa abre as portas para a pessoa melhorar um sistema que tem ali. Quando isso acontece também, você também agradece a empresa. E, por fim, a família, tá? Então, ou pessoas próximas, amigos e tudo mais, você coloca aqui. Se vocês observarem, a gente parte do geral para o pessoal, tá? Então, essa é a lógica dos agradecimentos. Mas não precisam ser todos esses, pode ser o que você quiser, pode ser bem simples. O que é chato é se você não agradecer ninguém, né? Parece que você é uma pessoa arrogante, né? Que no mundo pensa só em você, né? Só que você se pode sozinho, tá bom? E aí nós também temos um último item que também seria não obrigatório, mas para esse trabalho vai ser, né? Deixa eu jogar aqui o resumo lá para baixo, porque ele acabou subindo. Que é uma epígrafe. E epígrafe é uma frase bonitinha. É uma frase de alguém que tem alguma coisa a ver com o seu trabalho, ou com uma mensagem importante para a vida que relaciona ao trabalho, né? E que você coloca meio de enfeite mesmo. A epigrafia é para chamar a atenção das pessoas, tá bom? Então, e aí eu escolhi essa frase do Steve Jobs, tá? Não vou ler a frase não, só vou explicar o que ela significa.
Nessa frase, ele fala que as pessoas pensam que ter foco é focar naquilo. Então, vou focar agora no trabalho do Kleuber, por exemplo. Mas ter foco significa dizer não para todas as outras coisas que você poderia ter colocado. Então, vamos supor que eu peça uma pesquisa para você sobre indústria 4.0, que é um tema da moda. Aí você começa a pesquisar e você vê que tem muita coisa. E não dá para colocar tudo. E aí você vai dizer não para um monte de coisa que poderia estar no seu trabalho. E esse é o desafio, porque você tem que fazer uma escolha com muito cuidado, tá? Eu brinco, né? Então, que eu falo que é igual namoro, né? Então, assim, quando você decide namorar sério com alguém, casar com alguém, viver ao lado de alguém, você está dizendo não para todas as outras pessoas que você poderia estar junto, né? E aí você tem que escolher cuidadosamente, né? Porque você está fazendo uma escolha diante de outras, tá? Então, isso funciona também para pessoas e para trabalhos acadêmicos. O sol está batendo em mim, está atrapalhando vocês a visão? Acho que não, né? Bom, resumo. Gente, o resumo, ele é diferente daquele que nós fizemos sobre os textos da manutenção produtiva total. Não no conteúdo, o conteúdo vai ser parecido, ele vai também revelar o que tem o trabalho. É diferente na forma. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele tem que ser escrito num bloco só, tá? Então, nada de dividir em parágrafos, tá? Ele ele tem um espaçamento, eu vou mostrar aqui o espaçamento de 1. Normalmente no texto da BNT o espaçamento é de 1,5, tá? Então, e ele não é dividido em parágrafos, ele é um bloco só, tá? Então, esse é o padrão do resumo, tá bom? Então, e ele vai dar, sim, as informações sobre o trabalho. O que tem aqui nesse trabalho é o resumo do resumo. Eu peguei a norma da BNT que fala de resumo, que foi recentemente atualizada, tem menos de um mês, mas não tem muita alteração, não. E aí eu expliquei o que são essas normas, tá? E aí a gente tem palavra-chave. As palavras-chave são palavras relacionadas ao nosso trabalho. O caso de vocês vai ser tolerância, ISO, normas ABNT, esse tipo de coisa, tá? Para esse trabalho do Kleuber. Tá bom? Aí nós temos aqui uma lista de figuras, que aí eu vou sugerir que vocês olhem essa lista de figuras, tá? O vídeo que explica como é que monta, tá bom? Para não ficar muito corrido. Mas a lista de figuras é assim, toda imagem que você coloca no seu trabalho, ela vai ter um perfil de você colocar uma legenda em cima e a fonte de onde você tirou embaixo. E quando você coloca essa legenda em cima, você já configura de uma certa forma que depois você programa o Word para ele jogar nessa lista. Ele já vai jogar qual é a imagem, o número dela e a página em que ela está. E isso facilita muito, tá? Então, para a organização do que fazer isso na mão, tá bom? Mas a gente tem um videozinho lá que explica esses detalhes todos. E aí, a gente ainda tem o próximo elemento, que é o último elemento pré-textual, tá? Que é o sumário. E também a gente vai fazer esse sumário, a gente faz automaticamente. A gente configura cada um dos itens, tá? Cada uma dos títulos que eu quero que apareça no sumário, para que ele automaticamente entre e apareça, tá? Então, nada de fazer, escrever o nome, pontinho, pontinho, e colocar o número da página. O Word faz isso para a gente automaticamente, tá bom? Bom, e finalmente a gente vai entrar na parte textual. Uma coisa que é importante, quando eu chego aqui na introdução, é a primeira vez que aparece um número de página, e já começa da página 8. Porque nós estamos na página 8, tá? Então, o que acontece aqui é que os elementos anteriores, que nós chamamos de pré-textuais, eles são contados, mas eles não são numerados. Então, eu só começo a numeração a partir daqui. Também tem lá no YouTube o videozinho que explica como faz essa numeração. Mas, se você seguir esse meu trabalho de modelo, isso vai acontecer automaticamente, tá? Então, caso você se perca em alguma coisa, precise remunerar, renumerar, né? Não remunerar,
renumerar. Então, tem um videozinho que explica, tá? Mas só começa na introdução à numeração, tá bom? E aí, agora aqui tudo já no formatinho bonitinho da BNT. Então, vejam, títulos em negrito, subtítulos também em negrito, tá? E o texto normal, tá bom? Para conseguir esse pedacinho aqui, a gente usa a tecla Tab, né, do computador. Posso mandar uma foto, não lembro se eu mandei na aula passada. Mas o distanciamento é esse aqui, ó, é 1,25, que é esse espaço que são os 2 dedinhos que a professora de português ensinou no primário vocês a fazerem para poder marcar o parágrafo, tá? Então, se for utilizar, é só usar a tecla Tab. É possível programar no parágrafo para ela entrar sozinha, mas isso é complicado, porque ela acaba influenciando tudo que é coisa centralizada, ela sempre vai jogar 1,25 para a esquerda, isso atrapalha totalmente depois o trabalho da gente, tá? Então, é melhor não configurar. E aí, para vocês entenderem, o que nós temos aqui, tá? Aqui eu tenho um resumo, espaçamento 1,5, tá? E alinhamento justificado. Veja, alinhamento ele pode ser toda a esquerda, toda a direita, centralizado e justificado. O padrão aqui do Word, da BNT, é justificado. E na introdução, você vai explicar sobre o que é o trabalho. No caso de vocês, vão explicar que é uma pesquisa solicitada pelo professor de desenho, envolvendo tolerância, papapá, os elementos todos, e você pode colocar como ela tá organizada. Não precisa ser um texto muito maior do que isso. Mas, ao ler a introdução, eu tenho que entender sobre o que vai ser dito, vai ser falado no trabalho, tá bom? Muito bem. Passou disso, pode entrar o desenvolvimento, tá? Como de vocês é várias coisas, eu até sugiro que vocês podem jogar para a próxima página, tá? Tem um jeito fácil de fazer isso, que vai ser inserir quebra de página, tá? E aí, aqui você pode começar o seu desenvolvimento, tá bom? Não precisa necessariamente colocar a palavra desenvolvimento. Você pode simplesmente colocar o título, tá bom? Então, você pode colocar o título do trabalho, assim, primeiro título, tolerância, papapá, e começar aqui a escrever, tá bom? Então, isso acaba sendo o jeito mais fácil. E aí, você pode, assim, como são 4 partes, a cada uma delas começar numa folha nova. Acho que dá certo. E aí, ó, pesquisa e vai colocando as informações que o Kleber pediu. Não tem segredo, tá? Vai, numeração, essa sempre desse jeito, 1.1, tá? Evitem usar só bolinhas, porque deixa mais organizado. Terminou toda essa parte, a conclusão. Que é assim, o que vocês aprenderam com toda essa pesquisa? Então, não precisa ser algo longo, tá? Pode explicar um pouquinho do que aprendeu sobre cada item, ou pode fazer uma coisa global, aí vai ser de vocês, tá bom? E aí termina a parte dos elementos textuais do trabalho. Finalmente, pulamos aqui uma página? Porque, deixa eu voltar aqui. Razões misteriosas. Nós vamos entrar nas referências. Tudo que você pesquisou, você tem que colocar na referência. E aí a referência é muito importante que não seja apenas um link. Aqui nós temos modelos de referências, tá? Então, vamos lá. Primeiro, tenho que pensar que eu tenho que buscar essas informações. Quem é o autor, o título do texto ou da obra, a edição, se tiver, o local onde foi, o nome da cidade, a editora, a data da publicação. Isso aqui é bem comum em livro. E aí fica assim fácil. Assim é mais comum da gente ver. Aqui tem alguns exemplos, quando é um autor, 2 autores, mais de 2 autores, né? E aí, quando não tem autor, que, por exemplo, esse livro do Senai, o autor ele é institucional, não tem uma pessoa que escreveu. Então, seria Senai, é um autor institucional. Nome da obra, tal. E aí eu queria falar, então, um pouco desses, o de origem eletrônica, tá? Então, documento de origem eletrônica, como funciona? Ou seja, de e-mail, né? Então, vou pegar aqui um item,
Eu não sei como é que eu tô. Eu vou mudar aqui o meu jeito de compartilhar, que eu tô na dúvida como eu estou fazendo, tá bom? Tava certo. Eu vou dar um exemplo rápido e colocar aqui como se eu fosse pesquisar sobre parafuso, tá bom? Entrei aqui no Google, abri uma guia e vou colocar tipos de parafuso. Tá? E aí eu quero colocar exatamente esse aqui, que é um anúncio ainda. Vou pegar outro, né? Mesma empresa. Vou pegar esse aqui, do blog Caesar. Tá? Conheço os principais tipos de parafuso. Entrei. Achei legal. Falei, legal, vou colocar aqui, é isso que eu preciso, vou usar informações que tem aqui e vou colocar. Aí, o que que meu aluno normalmente faz? Ele pega, copia aqui, vai lá no meu trabalho e cola. E aí ele fala, pronto, tá aí a minha referência. Está errada. Não que a gente não vai usar essa parte, mas não é só isso. Eu tenho que olhar de novo e primeiro olhar. Tem título isso aqui? Tenho, que se chama os principais tipos de parafuso. Então, eu preciso dessa informação, tá? Quieta, Meg? Para, Meg. Os principais tipos de parafuso. Aí, espero que a Meg não atrapalhe muito. Eu vou colar aqui na frente também. Tá? Deixa eu colocar aqui também. Aí, um jeito de colar, gente. Em vez de você ir direto Ctrl+C, Ctrl+V, ó, coloca com o botão direito, ele abre assim, opções de colagem. Ó, desse jeito ia ficar assim, não fica legal. Poderia ser assim ou assim. Então, eu vou colocar dessa forma. Os principais tipos de parafuso, ponto. Eu preciso descobrir a autoria desse texto. Então, eu vou de novo aqui. Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat. Você cola com o texto. Ah, legal, legal. Ctrl+Shift+V cola com a formatação do texto. Também é um jeito. Bacana, Tiago. Legal. E aqui eu vou tentar, então, achar se tem autor esse texto, tá? Então, vou dar uma olhada, vou olhar o texto inteiro, tá? Vou olhar aqui direitinho e eu descubro que não tem autor. E aí, o que eu faço quando não tem autor? Eu vou considerar o nome aqui do blog, o Caesar, tá? Caesar, deve ser, não sei dizer. Então, eu vou colocar aqui Caesar, ponto, os principais tipos de parafuso. Vou escrever assim, disponível em... Eu vou colocar acesso em... E aí eu vou colocar a data, tá? 6/7/21, tá bom? Então, vejam, não é simplesmente a gente ir e colocar o link. Isso não é referência. E a gente aqui ainda dá um destaque, viu? A gente coloca um negrito, tá? E aí a gente já coloca, tá bom? Esses elementos que temos aqui em diante, glossário, anexo, apêndice, esses aqui não precisam nesse trabalho. Então, é só informações que vocês têm para os próximos, tá? Mas nesse aqui não foi exigido, tá bom? E aí é isso. Essa é a os principais elementos do trabalho acadêmico, tá? Aí, só para a gente lembrar, os critérios que eu coloquei para vocês, né, que eu alterei agora. Como é que eu vou corrigir? Como o Cleuber vai corrigir, eu não sei. Ele vai ter os critérios deles, tá? Mas o meu vai ser assim. 10 pontinhos para estar escrito bonitinho. 10 pontinhos para estar a configuração das margens. Ou seja, se você não estragar o que está feito, você tem já os 10 pontos. Aí, cada item desse vai valer uma quantidade de ponto. Capa e folha de rosto vale 5. Dedicatório, agradecimento e epígrafe vale 5. Lista de figuras vale 4. Resumo vale 5.
Sumário automático vale 5. Introdução vale 5. Desenvolvimento 30. Ter 3 imagens vale 6 pontos. A conclusão e a referência bibliográfica de acordo com a BNT, com pelo menos 2 referências. Sumiu aqui, tá? Que pode ser, então, ou de internet ou de outra coisa. A soma desses elementos todos vale 100 pontos, tá bom? Gente, alguma dúvida? Ajudou para quem perdeu a aula? Mike, clareou um pouco? Ajudou, professora. Ajudou? Ajudou, professora. Sim. Ô, Então, professora, só uma dúvida. Esses arquivos aí que você tudo tá passando, se chama do grupo? então, eu estou colocando tudo no YouTube. Ó, vou até parar